Good morning, class. How are you? Are you good? Students, let's start our first English lesson of the week. So please open your books at the page 82, okay? 82. Let's continue our lessons. And today we have at the student center. At the student center. Jéssica, what is this? Student center. Como o próprio nome já está dizendo, né? Student center. Então é como se fosse um lugar onde os alunos vão para estudar. Então é como se fosse aí um centro de estudos, literalmente, não é? At, vocês viram que aqui utilizamos uma preposition at, que serve para indicar principalmente lugares, antes de lugares. So, for example, nós aprendemos no past lesson sobre os lugares da cidade, né? The city, the places of the city. Então, você vai utilizar muito essa preposition quando você for indicar um lugar. Example, at the school, at the park, at the church, na igreja, at the supermarket, no supermercado, certo? Então, hoje vocês vão ver ainda sobre esse vocabulário, tá? Ó, temos aqui várias palavras que o book nos traz sobre lugares, places, e vamos também aprender como utilizar frases com a palavra how, certo? Que ela está presente aí para fazer muitas questions. Então, vamos aprender a diferença de cada uma delas e como utilizá-las corretamente. That's okay? So, let's start. First, como sempre, temos aí um diálogo para a gente já estar treinando algumas das frases que vão estar presentes na aula. So, diz assim, read the conversation, then listen. Então, vamos ouvir e depois trabalhar as frases que são ditas nela, that's okay? Então, temos aí o track to 66. Track 64. Track 66. Excuse me. Hi, how can I help you? Is there a shuttle bus to go to the train station? Yes, there's one outside. It stops in front of the student center, right at the front door. Oh, I see. How often does it come? Here's the schedule. Let's see. The next one is at 4:30. How much does it cost? It's free with a student ID. Oh, okay. Great. Thanks. Excelente. Então, aí o diálogo é bem simples, tá? Eles fizeram pouquíssimas frases, aliás, pouquíssimas questions. Então, vamos ver aí, observar cada uma delas e eu peço que vocês vão fazendo repeating, ok? I read and you repeat after me. Então, vamos lá. O student diz, né? Excuse me. Let's repeat. Excuse me. Quando você pede licença, você vai pedir informação a alguém, vai perguntar sobre direcionamento, né? Onde é que fica tal lugar, ou fazer qualquer pergunta, você não pode chegar na pessoa já fazendo a pergunta. Você fala, excuse me. That's okay? E a woman, que é a mulher, fala, hi, how can I help you? How can I help you? Peço que vocês treinem bastante a pronúncia dessa frase, porque ela é importantíssima. Ela está ali, né, para oferecer ajuda. Então, ela pergunta, como posso lhe ajudar? How can I help you? Repeat. How can I help you? How can I help you? Lembrando que é uma question, então você tem que dar entonação, tá bom? How can I help you? E ele diz, is there a shuttle bus to go to the train station? Is there a shuttle bus to go to the train station? Então, ele está perguntando se tem algum ônibus, tá, que vá até o train station, a estação do trem. E ela diz, yes, there is one outside. Yes, there is one outside. Sim, tem um lá fora. Eles estão aí em algum lugar, né? Provavelmente no student center. Eles estão lá dentro, eles têm um lá fora. It stops in front of the student center. It stops, ou seja, ele para, it stops in front of, em frente ao, que é a preposition in front of, ok? In front of the student center. Então, ele para bem na frente do
Student Center. Right at the front door. Right at the front door. Ou seja, ao lado direito, tá? Da porta de entrada. Front door. A porta lá, bem na entrada do Student Center. E ele fala, oh, I see. How often does it come? Oh, I see. Ah, eu vi. How does, ele faz uma question utilizando a palavra how. How does, ele pergunta, aliás, how often, I'm sorry, how often does it come? How often does it come? Com que frequência que ele para? Então, essa expressão how often, often, expliquei para vocês, é um advérbio de frequência, que quer dizer frequentemente. Então, com que frequência ele para, certo? Ele vem. How often does it come? E ela diz, here is the schedule. Aqui tem uma agendazinha explicando. Schedule é agenda, tá? Então, ela diz, here's the schedule. Aqui tem a agenda. Let's see, vamos ver. The next one is at 4:30. The next one, o próximo, is at, para, não, ele chega às 4:30. 4:30. E ele faz outra question utilizando novamente o how. How much does it cost? How much does it cost? How much eu sempre vou perguntar quando eu quero saber o preço de alguma coisa, certo? Quanto custa? How much? Quanto custa? Então ele pergunta, how much does it cost? Quanto custa? E ela diz, it's free with a student ID. It's free é de graça, free, ok? Significa de graça. It's free, ok? With a student ID, com a carteirinha do estudante. ID, students, é uma sigla que significa como se fosse para nós a carteira de identidade. É um identification, ok? Para os alunos. Então, com o student ID é free, né? De graça. E ele responde, oh, ok. Ah, tá certo, great, ótimo, thanks, obrigado, certo? Então, peço aí que vocês pratiquem novamente agora sozinhos, tentem ler cada frase devagar, depois um pouco mais rápido para treinar aí cada uma delas. Aí tem uma brief note explicando sobre free, né, que significa gratuito. Literalmente significa livre, tá? Mas aí, geralmente, como ele é usado, significa de graça. Continuando. Vocabulary, temos aí, what else is usually in a student center? Think of some things and add them to the list. Então, você vai pensar, aí tem a fotozinha do student center, ok? Things that in a student center. Information desk, bus schedule. Então, você vai pensar em coisas que podem ter em um student center, ok? E você vai adicionar. Isso não é comum muito aqui, né, tá certo? No nosso país. Então, eu peço que vocês façam uma pequena pesquisa. Pesquisem o que encontram nesses lugares. Aí já tem duas coisas, que é a Information Desk, que é onde esse garoto está. É como se fosse um... Não sei nem explicar pra vocês. É um lugar, tá, pequenininho, como se fosse só um cômodo, onde fica uma pessoa somente para dar informações, certo? E ele é chamado de Information Desk. E tem outro aí que é o Bus Schedule, certo? Que é a agendazinha do ônibus, que ela pede para ele olhar na hora do diálogo. Você vai acrescentar mais algumas. Então, se você aí não souber, faça uma breve pesquisa e coloque. Then listen to the words your teacher says. How many did you think of? How many do you think of? Então, aqui, certo? Já tem algumas que eu trouxe, algumas palavras que a gente encontra no Student Center, certo? Porém, eu peço que vocês pesquisem outras coisas também. That's okay? Então, vamos pronunciar aqui e entender o que cada uma significa. Let's go. So, we have front door, porta de entrada, porta da frente, certo? Front door, door significa porta. Cafeteria, cafeteria, né? Com certeza tem. Office, pode ser também school, pode ser, não tem problema, certo? Office, que são como se fossem salas para os estudos. A gente chama de office school,
onde os alunos vão para fazer pesquisas, estudar, ok? To study. Front entrance. Front entrance, que é aquele espaço bem na entrada, quando você entra lá, tem aquele hall, né? Front entrance. Supply store. Supply store. Como eu expliquei para vocês na aula passada, a palavra store significa loja, sozinha. Store, loja. Porém, ela sempre vai vir com algum complemento, porque pode ser loja de qualquer coisa. Então, para poder especificar e saber que loja é essa, vai vir outro nome, tá? Então, supply store. Supply é como se fosse, por exemplo, aquelas lojas que a gente vai que tem tudo, que geralmente tem perto dos postos de gasolina, certo? Então, essa é uma supply store. Temos também ATM. ATM, isso aqui é uma abreviação, significa at the moment. At the moment, neste momento, porém significa nada a ver com isso. ATM, gente, significa um caixa eletrônico, tá? Onde você pode tirar dinheiro ali na hora, at the moment, tá certo? Então, pra você falar caixa eletrônico, em inglês, ATM, só letra as letras. Coffee shop. Coffee shop, ó, diferentemente de cafeteria, cafeteria, geralmente aí o café é gratuito. Coffee shop, não. É uma loja de café, então lá você vai tomar café, vai comer alguma coisa, mas é pago, ok? It's not free. Bookstore, loja de livros. Bookstore. Mailboxes. Mailboxes são como se fosse aqueles armários ou aqueles, como é que eu posso falar? É um armário mesmo, onde você recebe o seu correio, tá certo? E cada um tem a sua chave, cada um recebe lá no seu cantinho reservado. E gift shop. Gift significa lembrancinha, presente, tá certo? Shop, loja. Então é uma loja de lembrancinhas, onde você vai comprar alguma coisa bonitinha para enfeite ou para dar para alguém. Então, você vai ver que tudo isso daqui is at the Student Center, mas vocês vão pesquisar outros para colocar aí, that's ok? Próximo aí diz assim, match the beginning and the ending to make how questions, then fill in the blanks to complete the answers. Então, aqui, nós temos uma tabela onde tem questions utilizando essas expressões aqui, tá certo? Você vai ligar, tá? O início da frase para o final dela, corretamente, correctly. Como é que eu vou fazer isso, Jéssica? Primeiro você vai ter que entender aqui a explicação, tá bom? Então, cada uma delas aí é referente a uma frase. Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui o que cada uma delas significam para vocês poderem fazer a compreensão e entender qual é que vai ser o final de cada uma desses how questions. How questions, tá? Então, essa palavra, gente, literalmente significa como. How are you? Como vai você? Certo? Então, como. Porém, ela junto com outras expressões, elas passam a significar outras coisas. E vocês têm que aprender cada uma delas, tá? É fundamental. So, let's go. Eu trouxe aqui as principais que são how many, repeat after me, how many, how much, how often, how long, how far. Cada uma delas tem um significado diferente. A primeira, que é how many, é quando eu vou perguntar sobre quantidade no geral. Já expliquei para vocês, inclusive, isso. Então, por exemplo, eu quero perguntar quantos livros você tem na sua casa. Como é que eu perguntaria? How many books is there in your house? Então, para perguntar sobre quantidade, how many, tá certo? Coisas que você pode contar aí de uma por uma. How many books? How many students are in your class? How many teachers? How many cars do you have? Ok? Então, quantos você tem? Já how much também significa quanto, porém é quando eu vou perguntar preço das coisas. Como ele perguntou para ela, how much does it cost?
How much? Qual é o preço para ir no ônibus? Então, eu quero perguntar lá na loja qual é o preço da blusa. How much is that t-shirt? How much is that t-shirt? Então, how much, preço, tá bom? How often, que frequência, ó, tem um advérbio depois, que significa frequência, né? Com que frequência? Então, eu quero perguntar assim, com que frequência vocês têm aula de inglês? How often do you have English lessons? How often do you have English lessons? Certo? Quero perguntar com que frequência você vai à praia. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? Então, você já vai... Sua mente, quando você treina essas expressões, você já está entendendo pelo começo o que é o restante todinho da frase, tá bom? Então, com que frequência? How often. How long? How long? Quanto tempo? É uma expressão super comum. Passou vários dias aí sem ver uma pessoa, quando você reencontrar ela, você pode usar a expressão how long? How long no see you? How long no see you? Faz tanto tempo que eu não te vejo, então, how long, ok? How long the pandemia, a pandemia, por exemplo, started? Há quanto tempo que a pandemia começou? Então, para perguntar com quanto tempo que já acontece alguma coisa, how long? E a última, how far? Qual a distância? Com que distância? How far is your house to the school? How far is your house to school? Então, qual a distância da sua casa até a escola? Ok? Então, treinem aí cada uma, anota o significado de cada uma e vamos para os exercícios novamente. Again. Então, pede que você ligue, tá certo? O início para o final. Temos aí how many, how much, how old, não coloquei aqui how old, significa qual é a idade, tá certo? Com que idade? Old, que significa velho, mas aí no caso how old, por exemplo, quero perguntar a sua idade. How old are you? Certo? Já expliquei pra vocês em outras aulas. How often, how far and how long. Dá pra vocês... Gente, tá muito simples. Dá pra vocês ligarem todos perfeitamente. Depois, pede que você complete os tracinhos, tá? Com as respostas. Por exemplo, você ligou aí a how many... Deixa eu ver aqui... Vou pegar a mais fácil, que eu sei que vocês já mataram de cara, que é how old are you? Pra não pegar as mais difíceis pra vocês tentarem quebrar um pouquinho a cabeça também. How old are you? Já tá aí, você já vai ligar então o to para o F, né? How old are you? Então, esse how old are you provavelmente vai completar os tracinhos aqui. Então, você vai ver as respostas, tá certo? De acordo com as questions, ok? Então... diz aí que é para você completar com as respostas, mas tem que ter a ver com o diálogo, tá? Essas respostas aqui são as respostas para essas perguntas que estão nessa caixa e é de acordo com o diálogo. Então, lá no diálogo tem todas as respostas, tá? E D, about you. Complete the how questions, then ask and answer with your partner. Tá pedindo aí pra você responder. Vocês vão responder só sobre vocês, tá ok? Tem aí, how far is it from your house to... aí quer saber, no caso, você teria que perguntar isso daí pra algum student. Mas como você vai estar sozinho, você vai fazer assim. Você vai criar o complemento pra cada uma delas e você vai responder com a resposta correta de acordo com você, tá bom? A primeira aí, how far is from your house to... Você vai criar uma pergunta, por exemplo, qual é a distância entre a sua casa para você dar o complemento para algum lugar e você mesmo responde, tá? A próxima, how much does it cost to? Qual é o preço que custa, tá certo? No ônibus, por exemplo, ou num carro para ir para algum lugar, em uma moto, that's ok? Você mesmo vai ser criativo e vai criar o complemento para cada.
Lá na I tem a explicação que eu fiz aqui, explicando do how. Às vezes, gente, depois da palavra how, tanto vai vir um adjective ou um adverb, tá certo? Que são os advérbios de frequência. How often, how long, que é um adjetivo, how much, certo? Ou ele vai vir depois de um advérbio também, como por exemplo aqui, ó, how far, how long, tá certo? Quão longo, quão distante, tá bom? Aí tá só explicando aí as frases, como é que você vai colocar, e depois você vai responder a letra F, tá bom? Depois que você fizer isso, que você vê, observar aí, tá pedindo aqui bem ao ladinho na F que você volte nas unidades, tá? Lesson 1, Unit 3, Unit 4, Lesson 1, Unit 5, Lesson 3. Que how question que você aprendeu nessas aulas? Como eu expliquei pra vocês, aulas passadas vocês estudaram já essa expressão, como how are you, como how old, como how many. Então, você vai colocar aí as três, de acordo com o que ele diz aqui, o local do book, tá? Unidade 3, Lesson 1, você vai lá no livro e vê qual foi o how question que você já tinha aprendido. G, fill in the blanks to form how questions, ok? Então, você vai completar. How much it cost? Aí vai ser o does, né? How much does it cost? Tem, inclusive, algumas delas, no caso, no diálogo, tá? How far is it from, tá? Is it from to the train station? A próxima tem a palavra big, certo? Então, com qual aí vocês acham que vai ser? Será que vai ser how many, how often, how long ou how far, certo? Você vai completar cada uma aí utilizando essas frases que estão nas duas tabelinhas, tá? E as que foram explicadas. E última, asking for information, perguntando por informações. Choose a place nearby for your partner to go. Escolha um lugar aí onde você possa, que seja próximo a você. Write into a piece of paper, pegue um pedaço de papel, no caso de vocês o notebook, tá? Give the paper to your partner, você não vai fazer isso, não vai dar o papel para ninguém, você mesmo que vai fazer, ok? Você vai fazer o quê? Escrever algumas perguntas sobre informações aí no A, B. Como você não tem um partner para fazer, você pode só criar as perguntas e você mesmo dar as respostas. Como assim, Jéssica? Você vai utilizar essas frases, utilizando o how, para fazer perguntar sobre informações. Pode ser sobre a sua cidade, seu trabalho, seus estudos, qualquer coisa. Example. How many... Example, tá? How many hospitals is there in Trairi? Quantos hospitais tem em Trairi, por exemplo, tá certo? How much cost? Qual é o preço, tá? De alguma coisa. Então, você vai fazer perguntas, como se você estivesse fazendo, pedindo por informações a alguém, ok? Então, students, essa foi a nossa aula de hoje. Pratiquem bastante, pratiquem as palavras, tá? Que vocês aprenderam, pronunciem, vai no diálogo novamente, aquilo que você aprendeu de novo, anota aí e façam suas atividades, ok? See you next class. Have a great day. Goodbye.